3033-2213. Eletricampos, energia solar para todos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição, com tudo o que você precisa saber para começar aí o seu novo dia, esse dia bem informado. O programa já está ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, daqui a pouco estará editado em podcast para todas as plataformas. Logo mais às 17 horas tem reprise deste programa na Plena TV, também uma emissora do Grupo Folha. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta segunda-feira tempo bom. Tempo bom nesta segunda-feira em Campos, com máxima de 34, mínima de 24. Agora, aqui no centro da cidade, faz 25 graus. Hoje no programa temos o jornalista Arnaldo Neto e juntos vamos receber aqui a doutora Arlene Valdez, ela é secretária de Saúde de São João da Barra, que já está conosco em videoconferência, a quem agradeço de antemão pela paciência, acima de tudo. Um bom dia, uma boa semana, doutora. Daqui a pouco traremos aí a sua entrevista, com certeza muito esperada aí pelos campistas, para saber aí sobre as novidades quanto ao combate à Covid-19, a pandemia da Covid-19 em São João da Barra. Vamos falar sobre o aumento de casos, a dificuldade do enfrentamento à pandemia durante o verão agora e a perspectiva de vacinação em massa. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Em destaque no portal folha1.com.br, irmã Suraya Benjamin Chalub morre aos 88 anos. Velório e sepultamento, aconteceram com restrições. Houve missa também transmitida pelo YouTube. Em 24 horas, Campos confirma mais 10 casos de Covid-19. Município registra 520 óbitos e 12.674 infectados. Vice-prefeito de Campos e infectologista falam sobre combate à Covid. Frederico Paes e Rodrigo Carneiro abordaram o enfrentamento à pandemia. Horário facultativo para o Natal. A autorização é para funcionamento 24 horas por dia até 31 de dezembro. Sábado, as lojas abriram até às 18 horas. Tem o artigo do Aloysio Abreu Barbosa, está no portal folha1.com.br, Garotinhos, Bacelar e Mesa Diretora. Na história política de Campos, quem acha a eleição dos Estados Unidos complexa não acompanhou ainda os bastidores da eleição da mesa diretora. Vamos repercutir isso também daqui a pouco. E ainda, recontagem dos votos pode mudar Câmara Municipal de São João da Barra. Está no blog do Arnaldo Neto, no portal folha1.com.br. Eu deixei para o final aqui e é destaque também no portal Folha 1 e em todos os sites e circulou pelas redes sociais aí uma série de homenagens. Empresário Paulo Marques morre vítima de Covid-19. Paulo, que tinha 51 anos, foi criador da cavalgada dos 700 Cavaleiros. Antes de trazer o bom dia rápido do Arnaldo, quero só pedir licença aqui ao Arnaldo e à doutora para que a gente registre toda o nosso luto da emissora Continental de Campos,
né, que é a razão social da Folha FM e que é a origem da Folha FM. Durante mais de 6 décadas estivemos aqui com o prefixo em AM e hoje, nos últimos quase 2 anos, vamos completar 2 anos em 28 de março agora, né, viramos então FM. E o Paulo Marques foi um dos nossos grandes amigos, parceiros, colaboradores e, sobretudo, um grande amigo da gente. Ele começou aqui na cobertura do Rádio Farol, um programa durante o verão, e em 2004, quando a gente veio para a Continental, eu assumi com ele o compromisso de fazer um programa aos sábados, e ele fazia o Som Brasil, e que era realmente fantástico todo sábado ouvi-lo, e também saber da audiência que ele tinha, principalmente na Baixada, da onde ele é. Então fica aqui registrado todo o nosso pesar, nosso sentimento, nosso luto aí pela precoce passagem do nosso querido amigo Paulo Marques. Que Deus o tenha num bom lugar e dê todo o conforto aí à sua família. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira. Bom dia, doutor Arlene. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Paulo Marques, realmente mais uma morte, mais uma vítima da Covid aqui em Campos. E como você falou, né, radialista, passou aqui pela casa durante muitos anos. Eu conheci o Paulo Marques. Eu estava indo cobrir uma festa de Santo Amaro na Baixada Campista e ele estava pela Continental cobrindo, né, a festa de Santo Amaro, uma festa que realmente sempre é referência. A gente que cobre política, a gente sempre vai a Santo Amaro para ver essa movimentação de políticos, mas também é uma festa tradicional da cidade, né? Então, assim, também lamentar a morte do Paulo Marques, assim como a atriz Nicete Bruno, também outra vítima da Covid-19, é uma atriz de referência no país inteiro. Acho que não tem quem não conheça a Nicete, né? E também foi vítima da Covid por uma visita, né? Uma visita. Eu passei recentemente pela Covid, as 2 últimas semanas que nós trabalhamos, né, Nogueira? Eu estava em isolamento, então tive sintomas muito leves, graças a Deus, sintomas muito leves. Tanto é que fiz programa de rádio, as 2 semanas estava aqui trabalhando, as 2 últimas semanas, quando a Luísa tirou aqueles 15 dias de férias, eu estava em isolamento, os 15 dias, só saía de casa para ir ao hospital, para fazer exames de rotina mesmo, para ver, mas graças a Deus tive sintomas leves. Mas é aquilo, por mais que a gente tome cuidado, às vezes acontece, foi o que eu falava, é um supermercado, é alguém que você recebe e você não sabe que está infectado, enfim, são várias questões que podem aí acabar agravando a situação e cada corpo reage de um jeito, né? Então não há exagero quando a gente fala desse cuidado que tem que se ter. Eu, como falei, graças a Deus, sintomas super leves. Um dia de dor de cabeça, um dia sem olfato e paladar, mais nada. Só fui fazer o exame porque minha namorada, que cumpriu o isolamento junto comigo, estava com sintomas mais... ela ainda teve um comprometimentozinho do pulmão, mas muito pouco também, coisa de 10%. Como ela estava, eu fui fazer o exame. Se ela não estivesse, nem fazer o exame eu iria, porque os sintomas realmente foram muito leves, graças a Deus. Mas cada um reage de um jeito, então todo cuidado é pouco. A gente está vendo aí vários casos em que isso vem acontecendo. Das outras notícias do dia, a principal notícia de Campos ontem foi a morte da irmã Soraya, né, mais de 40 anos aí à frente do Senza, do Auxiliadora, Luiz Senza, uma educadora referência na cidade, né, além de todo o seu histórico como religiosa também, mas uma educadora de referência, morreu ontem. A irmã Soraya deixa seu nome marcado na história de Campos, acho que isso é inegável, né? O prefeito eleito Vladimir se posicionou, o prefeito Rafael se posicionou, os dois passaram pelo Auxiliadora, então tem seu histórico ligado à irmã Soraya. Muita gente tem história ligada à irmã Soraya. Então, assim, foi realmente a principal notícia de Campos ontem, uma informação que ontem circulou bastante, e isso também fez com que, né, uma comoção muito grande em relação à morte da irmã Soraya. E que a gente também aqui, como lamentamos a morte do Paulo Marques, citamos a morte também da Nicete Bruno, a gente também registra com pesar a morte da irmã Soraya por tudo que ela representou para Campos. Com certeza ela deixa seu nome marcado na história do município.
Agora, falando das questões políticas, né, você puxou aí, que está no meu blog, essa recontagem de votos que vem a acontecer em São João da Barra na próxima quarta-feira. O juiz eleitoral convocou para quarta-feira. Essa retotalização dos votos, ela vai fazer uma alteração na composição da Câmara. A gente já fez o cálculo, a gente já tinha esse cálculo pronto, na verdade, a gente já estava com isso pronto, aguardando a questão do julgamento dos votos do Gersinho, e com a validação dos votos do Gersinho, o Partido Progressista, o partido da prefeita Carla Machado, perde uma cadeira. Carla, que tinha feito 8 cadeiras na Câmara, 8 de 9, o que já é um número que por si só demonstra o grande domínio do grupo político da prefeita Carla Machado. Ela perde uma cadeira do grupo, vai para 7, e a oposição, o partido do candidato a prefeito Márcio Nogueira, ganha uma cadeira. Nesse vai e volta, nessa conta, o que acontece? O Cacá, ex-vereador, ganha uma cadeira, e o Aloysio Siqueira, ex-presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, perde a cadeira na próxima legislatura. Claro que ainda podem ter composições, pode ter a questão de alguém sair para ser secretário, o Aloysio assumir a cadeira, enfim, tem várias composições que podem acontecer. Mas pela retotalização, o que vai acontecer é isso. Perde o Aloysio o mandato, o próximo mandato, ganha o Cacá. Lembrando, Nogueira, que o processo ainda não terminou. Essa foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, e que ainda pode ir a plenário do Tribunal Superior Eleitoral e novamente alterar o resultado da eleição. Para você ter uma noção, os votos do Gersinho foram anulados justamente por uma questão de uma condenação por prestação de contas enquanto ele era presidente da Câmara, em 2011, 2012, no biênio de 2011 e 2012. E o que acontece ali? Sem esses votos, o Gersinho, Cacá novamente perde. Na Justiça Eleitoral de São João da Barra, no juiz Heron Simas, que acho que dispensa comentários sobre a sua atuação quanto juiz eleitoral, até porque foi o juiz da check-in, né? O doutor Heron, ele colocou ali o Gersinho como inelegível. No Tribunal Regional Eleitoral, a Corte também entendeu que o Gersinho estava inelegível. Então, primeira e segunda instâncias viram o Gersinho como candidato inelegível. No Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão monocrática, né, como eu disse, do Alexandre de Moraes, deu a elegibilidade a Gersinho, e é o que está valendo hoje. Então vai retotalizar os votos. Ainda falta passar pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral, que é o que o Progressistas, o partido do Aloysio, o partido da prefeita Carla Machado, vai pedir junto ao TSE. Vamos aguardar como vai ficar esses desdobramentos lá na frente. Ainda tem também uma outra questão, que tanto Progressistas como o Ministério Público Eleitoral, assim como em Campos há esse tipo de denúncia, denunciam o Podemos, que é o partido do Cacá, por uma questão de candidaturas laranjas, já que 2 mulheres do partido foram candidatas a vereadora e não tiveram votos. E outras 2 mulheres, uma teve 4 e outra teve 7 votos. Então, 4 mulheres do partido somaram 11 votos, sendo que 2 delas nenhum voto. Então essa questão vai ser apurada pela Justiça como uma questão de candidaturas laranjas, mas ainda não há nenhum desfecho quanto a isso, que aí anularia todos os votos da chapa, e o PP, mais uma vez, ganharia uma cadeira, caso isso avance para a Justiça Eleitoral. Essa é a configuração, tentando explicar rápido, e a configuração da mudança na Câmara de São João da Barra. Na Câmara de Campos, as articulações continuam com relação à mesa diretora. Como a Luiz colocou no artigo dele, né, a gente tem acompanhado bem de perto essa questão. Como a Luiz colocou, é mais complexo do que a eleição dos Estados Unidos. É bem movimentado, digamos assim. Nós temos Fábio Ribeiro como presidente, eu acho que já é consolidado. A gente já fala isso há um bom tempo aqui, né? Já divulgamos isso em outras mídias também, tanto em rádio, quanto TV, quanto em impresso. Já divulgamos isso há um bom tempo. Acho que não há mais uma dúvida quanto a isso. O nome a presidente é Fábio Ribeiro. Qual é a dúvida nessa questão? É o primeiro vice-presidente, que é o cargo que está em disputa. É o cargo em disputa. Para se tentar uma harmonia na política campista, Vladimir Garotinho e Rodrigo Bacelar conversaram para que pudessem ali dividir os cargos da mesa proporcionalmente, uma vez que o grupo de Vladimir fez a maior bancada e o grupo de Rodrigo fez a segunda maior bancada.
Foi dada a Rodrigo ao grupo do Rodrigo a primeira vice-secretaria, né? E nessa primeira vice-secretaria, a primeira secretaria da mesa, que é justamente o cargo mais importante da casa, todo mundo sabe disso, depois do presidente. Só que, de uma forma curiosa, o grupo de Rodrigo quer a primeira vice-presidência. E o que estaria por trás disso? Né? O que estaria por trás disso? Ao que parece, né, existe uma AIJE, uma ação de investigação judicial eleitoral, na qual pede a anulação dos votos do Vladimir e do Frederico pela questão da fake news. Nós tivemos algumas operações aí, com algumas pessoas presas, encaminhadas à delegacia, e isso poderia lá na frente, acabar tirando Vladimir e Frederico numa conjuntura, assim, esperando a decisão da justiça, tirando Vladimir e Frederico dos cargos de prefeito e vice. E aí assumiria o presidente e o vice assumiria a Câmara. Seria esse o único motivo por esse desejo pela primeira vice-presidência. Então, a gente fica aguardando esses desdobramentos desse caso, como que vai ficar. Só que eu estive conversando com o próprio Fábio Ribeiro recentemente, né? Na sexta-feira eu conversei com ele por telefone, e o Fábio falou que tem 15 votos. Se o grupo de garotinho tem 15 votos, ele consegue fazer todas as cadeiras. Todas as cadeiras, todos os cargos da mesa. Né? Presidente, vice, segundo vice, primeiro secretário e segundo secretário. Tranquilamente consegue fazer todos esses cargos da mesa. O que a gente tem que aguardar nesse caso é se vai haver algum tipo de composição ou não. Nesta semana deve-se definir isso, e a eleição não vai ser surpresa. A eleição vai ser uma eleição tranquila, em que a gente vai conseguir aí já descobrir quem caminha com quem junto a essa questão aí da mesa diretora. E para concluir, Nogueira, não sei se falta comentar algum dos assuntos que você chamou na escalada, mas só para concluir, falando de um outro assunto que veio no jornal deste fim de semana, que é com relação à sinalização na RJ 208, ali na Ponte do Saraiva, onde aconteceu aquele acidente trágico, e eu não estava aqui nessa semana, mas que deixa a gente marcado muito, enquanto cobertura jornalística, a gente fica muito marcado com relação a isso, assim como ficamos, por exemplo, tem o caso do bebê lá do Farol, que foi morto pelo pai. Eu acho que isso eu levo comigo pela vida inteira, o quanto que eu fiquei abalado com aquela cobertura. A gente tenta não se envolver emocionalmente, porque infelizmente, enquanto jornalistas, a gente fica encontrando muitos casos como esse durante a vida, mas quando envolve crianças, sempre deixa marcado com a gente. É ruim descobrir, não que seja bom de outra forma, mas com criança deixa a gente muito mais desgastado emocionalmente, a gente fica mais abalado com relação a isso. Então, a cidade inteira, né? Foi um caso que chocou a cidade inteira, esse acidente trágico naquela ponte, na RJ 208. Tem várias questões que podem ser abordadas quanto a isso, muitas variantes. 9 pessoas num carro é uma delas, né? Mas eu acho que nada supera a perda dessas vidas, dessas crianças, dessa mãe que teve que sepultar 4 filhos de uma vez. Acho que é uma dor imensurável a gente estar comentando aqui. Mas depois desse acidente trágico, como sempre no país, precisa se passar por uma coisa dessa para que se tome uma providência. O Departamento de Estrada e Rodagem, DER, fez a sinalização lá naquela região, como havia prometido, como o deputado Rodrigo Bacelar cobrou enquanto parlamentar. Hoje, o único parlamentar de Campos. Infelizmente, perdemos o João Peixoto e o Gil Viana para a Covid, e o Bruno Dauaire, que ainda é deputado estadual, ele se licenciou para ser secretário de Estado, secretário de Desenvolvimento Humano. Então, hoje, o único representante de Campos é o Rodrigo Bacelar. O Rodrigo fez uma cobrança firme, inclusive falando em apurar o porquê do DR não ter tomado uma providência antes, já que havia sido cobrado ao DR essa solução ali para a RJ 208. Então, como resposta, o Estado já fez ali a sinalização. Acho que mais do que a sinalização, precisamos de uma solução para aquela ponte. Aquilo ali é muito estreito para passagem de carro. Passa um carro só por vez, ou de um lado ou de outro. Precisa de uma solução para aquilo ali, mas pelo menos uma sinalização
já foi colocado, que é importante aí para quem trafega pela via. É lamentável que essa postura só seja adotada após um grave acidente como esse, de repercussão nacional e de comoção na cidade, mas pelo menos a partir da cobrança com relação a isso, o DR tomou uma postura e enfim, fez alguma coisa. Aquela ponte ali, ela nunca teve parapeito, né? Aquele guarda-reio, ela nunca teve aquelas proteções laterais, o que talvez se tivesse, teria evitado, certamente, né? A tragédia. Eu lembro, Nogueira, como repórter a gente tinha, eu era editor de geral, né, que era a época o jornal maior, o jornal de 12 páginas, diário. Eu tinha 5 páginas por dia como editor. Era bem puxado, Mas era também prazeroso, porque eu tinha vários repórteres, botava esses repórteres na rua, enfim. Eu cobrindo a BR-356, que era São João da Barra, e nós tínhamos a página 5 do jornal, à época, que era a Folha na Pós, que era dedicada a São João da Barra e Atafona. Quando começou a colocar guarda-rei na BR-356, de ponta a ponta, que foi uma obra importante, eu contestei o DENIT e o assessor do DENIT me ligou, porque nunca ninguém fez matéria sobre o guarda-rei sendo colocado em rodovia. Eu falei, olha, meu amigo, é porque você não sabe a importância que é pra gente. O tanto de carro que cai naquele trecho da rodovia, que cai ou no mato ou em algum córrego que tem dentro das propriedades rurais, inclusive com morte, né, e se torna um fato muito importante pra gente. Aí que ele foi entender o contexto e viu quanto que era a metragem, de quilometragem, na verdade, né, de guarda-rei poder colocar. Então, quando a gente cobra certo tipo de coisa, às vezes quando chega para essas autoridades, chega como se não fosse nada. E é muito importante. Como você falou, poderia ter evitado o acidente, né? Então você tem um lado da via que não tem um guarda-corpo. Se fosse um guarda-corpo de concreto que fosse. Exatamente, mas não tem nada. E aí acaba um acidente quanto a esse. Tem vários comentários aqui do Juscelino Rezende Oliveira com relação ao 13º de Campos. Olha, Juscelino, nós não temos a informação, como você mesmo colocou aqui, o Rafael esteve no Folha no Ar, o Rafael Diniz, prefeito, esteve no Folha no Ar na última sexta-feira, falou que vai tentar pagar, né, mas não deu prazo para isso, né, então nós não temos essa informação ainda. Segunda-feira, são 8 horas da manhã, a prefeitura nem começou a funcionar ainda, nós não temos essa informação com relação ao 13º de Campos. Estamos aguardando também, vamos cobrar um posicionamento da prefeitura no decorrer do dia, mas ainda não temos essa informação. Quanto ao ponto que você coloca que o Ciproserv pode acionar a justiça, poder realmente pode, né? Basta saber qual vai ser o desdobramento disso, se isso vai ter aí alguma ação efetiva por parte da justiça, porque não é a primeira vez que se atrasa o 13º. A justiça já, não sei se está em recesso também, mas tem plantão judiciário. Tem um plantão, né? E no governo Rafael, os últimos, acho que 2 anos ou 3, se não eu não posso precisar aqui, mas ele não pagou no ano trabalhado, na data, ele sempre dividiu no ano posterior. Esse ano mesmo, agora de 2020, ele pagou de 2019, né? Então... Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Você falou bem abordado. E nós conversamos com ele aqui na sexta-feira, o Aloysio perguntou a ele, né? Aliás, por várias vezes o assunto voltava, até porque as pessoas ligavam o rádio ou acessavam a página aí do Face, logo no meio do programa, enfim, queria saber o assunto. Só que a primeira pergunta do programa, até o Luiz explicou, vamos abrir uma exceção aqui, porque o assunto é pertinente, importante, e tem muitas postagens também. Então foi feita a pergunta e o Rafael foi claro na resposta no que diz respeito à forma de pagar. Ele não garantiu o pagamento. Se entrar dinheiro, paga. Se não entrar, não paga. Eu acho claro por isso. É uma instabilidade ruim para o servidor, né? Vamos falar claramente também. Eu já recebi o meu, você já recebeu o seu, né, Nogueira? Nós somos também. Trabalhou, tem que receber. Trabalhou, tem que receber. É ruim para a cidade economicamente. Estamos às vésperas do Natal. Você citou lá no começo a questão do funcionamento do comércio, que ao sábado foi até às 18 horas.
o funcionamento está facultado ao comerciário, né, mas pode-se trabalhar 24 horas por dia. É claro que também esse negócio de comércio de trabalhar 24 horas por dia, eu vou dar minha opinião aqui rapidamente, porque é muito demagogo isso, né? Você faculta o comércio a trabalhar 24 horas por dia, mas não dá condições para isso. Quem vai abrir uma loja no centro de madrugada, você não tem policiamento a contento, não tem guarda municipal a contento, né? Você também é muita demagogia você dizer que você deu espaço para o comércio abrir 24 horas, se não deu condições para o comércio abrir 24 horas. Qual cliente vai se sentir confortável de ir ao centro 11h30 da noite, meia-noite, comprar qualquer coisa, se sentir seguro para isso? Não tem. Não há condições. Então a gente tem várias questões que envolvem isso, né? Então a gente lamenta essa questão do 13º, porque esse recurso seria injetado justamente no comércio, com as compras agora de fim de ano, na qual a gente volta a reforçar o que a gente falou lá no começo. Aquela questão de que é preciso, né, todo cuidado do mundo ao sair, e sobretudo para essas compras aí também. Bom, a doutora Arlene está conosco aqui, ela teve um problema na conexão. A gente faz uma reconexão no intervalo, Arnaldo, e próximo bloco a gente conversa com a secretária de Saúde de São João da Barra, a doutora Arlene Valdez, ok? São 7h32, você ouviu Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.